Vamos lá, irmãos. Nós vamos estudar a palavra de Deus e, mais uma vez, nós vamos meditar em Hebreus, tá? Então, já podem abrir lá em Hebreus capítulo 1. Continuamos aqui. Como eu disse semana passada, eu espero ainda concluir esse estudo. Hoje nós vamos avançar 2 versículos, versículos 8 e 9. Uma hora ele vai começar a fluir um pouquinho mais, né? Mas acho importante a gente estudar esses versículos com calma e aproveitando bastante do conteúdo dele. Nós vamos fazer a leitura desses 2 versículos e nós vamos fazer mais uma oração, né? Eu vou pedir para que o irmão Vitor dirija a gente nessa oração, tá bom? Versículo 8, então, de Hebreus 1, diz assim: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, esses 2 versículos aqui vão ser o alvo da nossa meditação dessa manhã. Vamos orar, Vitor. Bom, dia de celebração de ceia, geralmente a gente separa alguma, né, para um tempo de uma meditação específica, mas já no mês passado, quando a gente estava estudando no início aqui o livro de Hebreus, essa carta aos Hebreus, eu não achei necessidade de fazer isso, porque eu achei bem útil a gente fazer a ligação do conteúdo que a gente está estudando com a celebração da ceia também. E hoje não é diferente, irmãos. Jesus, quando estabeleceu a ceia, ele disse que não faria isso novamente com seus discípulos até aquele dia em que o fizesse no seu reino. Então, quando nós celebramos a ceia, também nós estamos falando da nossa esperança daquele dia glorioso, quando Cristo voltar, estabelecer aqui o seu reino. E, bom, os nossos versículos de hoje falam um pouquinho disso. Falam do sacrifício de Cristo. Nós vamos ver aqui no conteúdo, principalmente do versículo 9. Né? Então, eu acho que o nosso estudo de hoje pode seguir normalmente, porque ele está em perfeita conexão com aquilo que nós vamos celebrar em seguida. Esses 2 versículos aqui, seguindo aquilo que a gente tem observado, eles fazem parte daquelas citações que o autor de Hebreus faz do Antigo Testamento. Então, só reforçando aquilo que a gente já tem dito nos estudos anteriores, essa carta começa estabelecendo o testemunho de Deus através do seu Filho. Né? Ele diz: Deus nos falou antigamente, né, aos nossos pais, pelos profetas, de muitas maneiras, mas ultimamente ou recentemente nos falou diretamente pelo Filho, ou seja, Jesus. Interessante que nós observamos até aqui, ele não menciona o nome de Jesus, mas a referência é clara.
E ele vem estabelecendo assim a supremacia de Cristo em relação a todas as outras coisas. Por quê? Jesus é o cumprimento, né? O Cristo é o cumprimento de todas as profecias. Tudo é cumprido nele. A lei cerimonial, a lei moral, ele cumpriu. E ele estabelece a justiça, o perfeito cumprimento da lei. Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Então, na oração inicial que o irmão Daniel falou a respeito disso, né? O perfeito trabalho de Jesus. Eu não vou lembrar as palavras exatas do irmão aqui, mas eu me lembro que por umas 3 vezes ele mencionou a perfeição daquilo que Cristo fez. E então a gente observa isso aqui. O autor de Hebreus vem estabelecendo essa perfeição, essa supremacia de Cristo, porque nele tudo se cumpriu perfeitamente, completamente. Ele estabelece inicialmente aqui uma diferença entre Jesus e os anjos. Então ele mostra que ainda que algumas coisas possam ser gloriosas, e ele começa falando dos anjos, depois ele vai falar de outras coisas, mas ainda que os anjos possam, em toda a sua glória, como seres criados por Deus com um grande poder, mas eles estão longe de serem comparados a Jesus, que é o onipotente. É-me dado todo o poder no céu e na terra, disse Jesus. E então aqui ele passa a argumentar, nesses versículos, até o versículo 14, ele passa a argumentar com base nos escritos do Antigo Testamento. Esses 2 versículos que nós lemos aqui são literalmente 2 versículos do Salmo 45. Então, vamos ler lá para comparar, Salmo 45. São os versículos 6 e 7 desse Salmo. Ele diz aqui: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, embora na tradução aqui no Novo Testamento a gente possa observar a troca de algumas palavras, nós vemos que o significado, o sentido delas é exatamente o mesmo, né? Aqui no Salmo, no versículo 6, a gente vê o trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Aqui nós lemos subsiste pelos séculos dos séculos, a gente vai ver um pouquinho disso. O significado é exatamente o mesmo. Tá, então a gente observa aqui na tradução algumas variantes pequenas. No versículo 7, tu amas a justiça e odeias a impiedade, no Salmo aparece assim. Aqui, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Também o significado de iniquidade e impiedade aqui permanecem, tá bom? Mas o que acontece? Os judeus entendiam que esse Salmo 45, esse também era um salmo messiânico. Por quê? Ele fala de um rei. A minha Bíblia traz um subtítulo aqui, que não é inspirado, né? Mas ela determina aqui qual é o assunto daquele texto. Ele fala: a união entre o rei e seu povo. Esse é o assunto desse salmo.
Então, ele faz referência a um rei levantado por Deus e um rei que é colocado para governar um povo em justiça e equidade, que na verdade é o que todo povo fiel desejaria, né? Um governo de justiça, de equidade. Mas ele está falando, os próprios judeus entendiam que esse salmo estava falando do reinado do Messias. Tá? Ou seja, ele é um salmo messiânico. Embora ele possa fazer referência a um rei humano, tá? Algum descendente de Davi, mas ele está falando de um outro descendente de Davi, o filho de Davi, que é um dos títulos aplicados a Jesus, uma vez que ele vem dessa linhagem. Né? Ele nasceu aqui nessa linhagem e adota esse título profético. Então, os próprios judeus entendiam que esse salmo fazia uma referência ao rei, ao Messias que viria. O que o nosso autor de Hebreus aqui faz é tomar esse salmo e aplicá-lo ao filho. Tá? Uma vez que eles sabiam que isso era uma referência ao reinado do Messias, o autor de Hebreus está dizendo, a palavra diz isso. E o filho de quem nós estamos falando, o filho de Deus, ele é esse rei. Apesar de ele não mencionar o nome de Jesus, a referência em todo esse capítulo é clara. Depois ele vai mencionar o nome de Jesus, mais à frente na carta. Esse trecho que nós estamos lendo, e até o versículo 12, não se trata de uma comparação, mas aqui ele faz apenas a apresentação das características de Jesus. Ele segue dentro daquele trecho em que ele faz a comparação, Jesus é superior aos anjos, mas aqui ele deixa um pouquinho de lado aquela coisa de ficar comparando uma coisa e outra, nesse trecho do versículo 8 até o 12, ele vai falar especificamente das características de Jesus e do seu reino. Onde as virtudes, né, do Messias são destacados, são exaltados. Então, nós podemos constatar o seguinte aqui, irmãos, que o que ele está dizendo é, o Filho, esse que nós chamamos aqui de o Filho, ele é o Messias. Aquele reino de que fala o Salmo 45, aquele rei é o Filho. Ou seja, vocês sabem, né, vamos tomar uma linha de raciocínio. Aquele rei mencionado no Salmo 45 é o Messias. E disso vocês sabem, os hebreus, os judeus, vocês sabem. Mas esse rei é o Filho. E esse Filho é Jesus, em quem nós cremos. Então, ele vai estabelecendo essa conexão. Lá fala do trono. Nós vimos mencionado nesses versículos aqui duas coisas, o trono e o cetro do seu reino. O que são essas coisas? O trono é o lugar onde reside o poder e a autoridade, né? Então, quando a gente fala o trono físico, a gente sabe bem disso, né? Aquele lugar onde o rei se assenta, certo? E geralmente isso é um destaque
para os grandes reis, os grandes imperadores, né? Eles têm aquele lugar físico. Mas o trono é representativo da sede do poder, ou seja, de onde emana o poder. Não se prende só aquela forma, né? Aquela cadeira, aquela poltrona de honra, mas está se referindo ao lugar onde o rei habita, onde ele se manifesta, de onde ele emana toda a sua autoridade, né? De onde ele designa, determina as coisas. Então, isso, quando fala aqui de trono, nós devemos pensar nisso. Então, o trono, ou seja, a manifestação do seu poder, ela permanece eternamente. Nós vamos falar sobre isso. Era importante, né? Sempre foi importante saber onde era o trono. Você tem um grande império, então, às vezes, o reino, o império, o domínio, o campo de domínio é amplo, né? Pega muitas terras. Alguns grandes impérios dominaram partes de vários continentes, né? Os impérios que a gente estudou lá em Daniel, a gente vê Império Babilônico, Medo-Persa, grego. Eles pegaram parte o romano depois, né? Eles pegaram parte da África, da Ásia, do Oriente Médio ali, da Europa. Então, aquele amplo espaço, mas cada um desses impérios tinha uma sede, onde ficava o trono do rei. Ali era um lugar especial, porque é dali que parte toda a autoridade. Então, quando a gente fala do Império Romano, Roma tinha um lugar especial no trono, porque eles sabiam, o imperador está lá. É dali que parte todo o domínio, todo esse território que é dominado por alguém que está lá. Então, tudo de bom ou ruim que ele fazia, todo mundo sabia, vem de Roma. Nós não estamos falando de um lugar físico, mas nós estamos falando aqui do trono, do reinado de Cristo, que, né, o reinado do Messias é profetizado como aquele que vai dominar todo o mundo, todas as coisas. Vai ser um império não limitado politicamente ou geograficamente, como os reinos humanos têm sido. O cetro, o que era o cetro? Era um bastão, né? O cetro de um rei é um bastão. Aliás, a mesma palavra grega serve para uma vara, um bastão ou o próprio cetro. Mas é lógico que o cetro não é um bastão qualquer, né? Geralmente ele é ornamentado, porque ele é alguma coisa assim que tem que passar a ideia do poderio, da glória daquele rei. Mas o cetro representa o poder real. O rei carrega o seu cetro e aquele bastão é usado para honrar alguém, para ordenar uma morte. Né? Ele está na mão do rei, é representativo do seu poder, da autoridade que ele tem. Então, nós vemos aqui, nesse salmo, e aqui pelo que Hebreus passa, que não há dúvida de que o filho é colocado como aquele que tem todo o poder e autoridade, diferentemente dos anjos. Então, ele realmente é aquele que, como ele mesmo diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele é aquele Messias, ou o Cristo, que
veio para reinar. O João Batista anunciava, quando Jesus estava para começar seu ministério: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A vinda de Cristo ao mundo marca o estabelecimento do reino de Deus aqui. Então, embora nós vejamos o reino de Deus estabelecido de uma forma, vamos dizer assim, provisória, mas ele já foi estabelecido aqui na Terra. Para nós que cremos nele, ele é já o rei. Amém? Eu espero que ele seja o seu rei, que ele realmente governe sua vida, que você realmente desfrute da proteção, porque um rei não é só para mandar, né? O rei está lá governando até para, teoricamente, dar amparo, proteção. Um rei poderoso, ele dá segurança ao seu povo, né? Um rei hábil. Isso é até traduzido, curiosamente, no jogo de xadrez. Eu acho muito interessante o jogo de xadrez. Quem sabe jogar xadrez aqui? Uns poucos. Não precisa ser craque, não. Um pouquinho. Uns poucos sabem jogar. É totalmente diferente de jogo de damas, né? Jogo de damas ganha quem toma todas as peças do outro logo. O rei, ou xadrez, melhor dizendo, você pode estar com todas as suas peças. Se você perder o rei, você perdeu o jogo. Né? Se o adversário matar o seu rei, der o checkmate, acabou o jogo, você perdeu. E assim a gente vê que era nas batalhas mesmo, entre os povos. Se o rei ia à guerra, ele estava comandando ali seu exército. Se ele fosse atingido e morto, acabou. Né? Aquele exército se entregava, se rendia. Porque o rei foi morto. Perdemos a batalha, perdemos a guerra. Aquele que entende que Jesus Cristo é o rei, ele sabe que esse rei é imortal, é imbatível. Nós temos segurança nele. Nós encontramos paz nele. A questão do trono de Jesus, né? Do reino dele. Então, vamos ver, nós comentamos aqui o que é o trono, o que é o cetro, mas o que se diz dele aqui no texto exatamente? O trono de Jesus, ou seja, o reino dele é eterno. Tá certo? Diz assim: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Bom, primeiro a gente tem que observar que faz uma referência a ele para deixar claro de que o Filho é Deus, de que o Salmo diz: ó Deus, o teu trono, o trono de Deus subsiste pelos séculos dos séculos. Então, o trono do Messias é o trono de Deus. O reino do Messias é o reino de Deus. Às vezes a gente faz confusão, porque existem duas expressões que aparecem, particularmente no Novo Testamento: o reino de Deus e o reino dos céus. Né? E a gente pode pensar que são duas coisas diferentes. Mas faça a seguinte observação. Pegue textos correlatos. Pega lá os evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. E você vai ver a descrição de fatos, de coisas que foram ditas. Em alguns
No mesmo texto, na mesma passagem que cita o reino de Deus, no outro evangelho fala reino dos céus. Porque é a mesma coisa. Tá? E esse reino é o reino do Messias, é o reino de Jesus. Sendo ele o Filho de Deus, ele é Deus. Não um Deus, mas o Deus. E o reino dele é eterno. Ele subsiste pelos séculos dos séculos. A palavra século, ela serve para traduzir o mundo. É a mesma palavra que quando você lê o mundo, o presente século mal, quer dizer, esse mundo mal, na verdade se refere a um ciclo, tá? Quando a Bíblia fala do mundo, é esse ciclo que nós vivemos, esse atual estado de coisas, onde o homem é decaído pelo pecado, onde o pecado domina, né? Mas nós aguardamos por um novo ciclo, um novo mundo, que é estabelecido pelo reino do Messias, que se distingue desse mundo aqui. Então, o trono dele, ele permanece para sempre, sempre. Os profetas, várias vezes, eles falam a respeito desse reino futuro, desse reino vindouro, e que é eterno, que é permanente. Particularmente, em Daniel isso é revelado, né? No livro de Daniel, naquelas revelações que foram dadas a ele, a gente vê bem claro. É dito, olha, nesse mundo aqui vão se estabelecer grandes reinos mundanos, né? Reinos humanos, grandes impérios, grandes domínios, mas cada um deles vai passar. Eles não vão durar para sempre. Mas aquele último império, aquele último reino, ele vai ser destruído não por mãos humanas. Os anteriores foram, né? O Império Babilônico. Outro dia no estudo aqui em Daniel com o Kevin, a gente viu o Império Babilônico caiu lá com Belsazar. Naquele dia, os medos e persas tomaram o poder. Acabou o reino babilônico. A partir dali, eram os medos e persas. Dario reinou. Mas esse império dos medos e persas também teve um fim. Quando Alexandre, né, o grande, grego, ele veio e, de uma forma avassaladora, assim, ele tomou conta de todo aquele império e ampliou o império medo-persa. Ele ampliou o território. Aí pensava, bom, agora é o grande, né? Mas o grande foi pequeno, durou pouco, porque ele morreu, o império foi dividido e fracassou e os romanos tomaram conta. Tecnicamente, o Império Romano caiu, né? Deixou de existir. Mas nós vemos que a força dele continua exercida. Ele está lá, os dedos da estátua, né? De ferro e de barro, misturado. Ele está aí, misturado, presente. Então nós vemos que esse é o último grande império humano. Está presente. E esse não vai ser destruído por um outro império, mas esse vai deixar de existir, não por mãos humanas, mas por aquela pedra, naquela rocha que é lançada e atinge os pés da estátua. Falando de Daniel. Isso é, pelo poder de Deus. E a partir dali, então, é anunciado a Daniel. Aqui se estabelece o reino de Deus, o reinado do Messias.
E esse reino não tem fim. É esse reino que nós aguardamos. Então, aqui a Escritura diz também, o reino dele subsiste pelos séculos dos séculos, ele é eterno. O cetro, ou seja, o seu poder e governo, é um poder de um governo de equidade, de justiça. Nós lemos aqui, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Diferente, né, de todos os outros reinos. Eu mencionei agora há pouco, é o que toda pessoa íntegra, né? Eu usei o termo aqui, fiel, mas toda pessoa íntegra, na verdade, ela almeja por um governo justo, né? Nós não gostaríamos de ter governantes justos? Pessoas que estivessem na posição de autoridade, né? Presidente, né? Na nossa configuração aqui democrática, presidente, os deputados, os senadores, que fossem pessoas íntegras, justas, os juízes, todo tipo de autoridade, a gente gostaria que fosse íntegro, que houvesse justiça. Mas não é o que a gente tem. Isso não é uma particularidade do Brasil, né? É uma coisa que nós vemos no mundo. Então, tem regimes ditatoriais, né? Tem os ditadores aí, tem regimes diferentes, até com aquela pompa, né? Como o Império Britânico e tal. Tem o primeiro-ministro, mas tem a figura lá da rainha. Todo mundo sabe que a família real também é uma podridão. Por quê? A iniquidade impera no mundo, né? E os governos humanos, eles são infinitamente falhos, uns mais do que outros, mas todos são imperfeitos, injustos, porque são compostos de pessoas iníquas. A iniquidade impera. Então, não importa nem qual for o tipo de governo, né? Seja monarquia, ditadura, democracia. Consta que o primeiro-ministro da Inglaterra, na época da Segunda Guerra, né, o Churchill, famoso Winston Churchill, que ele teria dito certa vez que a democracia é a pior forma de governo, uma coisa assim, com exceção de todas as outras. Uma frase meio estranha, né? A democracia é a pior coisa que tem, com exceção das outras. Quer dizer, as outras são ainda piores. Dá para entender assim. Por quê? De fato, o que ele diz tem um sentido proveitoso, porque a gente vê que a democracia pode ser uma forma de governo menos ruim do que outras, mas ela sempre vai ser imperfeita. Por quê? Qual é o problema? É porque os governantes são humanos, e os humanos, a Bíblia diz, todos pecaram. Então, nós somos governados por pecadores, e às vezes o poder, a soberba, fazem florescer ainda mais na nossa pecaminosidade. A gente já é acostumado a ver esse tipo de coisa, até em esferas menores, né? Uma pessoa, quando dão um pouquinho de poder para ela, ela se revela. Às vezes numa empresa, ou às vezes até entre um grupo. Né? Quando falam, você vai ser o líder aqui, ou ele é nomeado, né, na chefia, na direção de alguma coisa, aí você começa a enxergar com mais clareza o que ele pensa, o que ele é.
e é onde o pecado fica mais manifesto. Mas nós falamos aqui de um cetro de equidade, um governo de perfeita justiça, que é o governo do Messias, o governo de Cristo. Então nós devemos mesmo ansiar por esse dia, irmãos. Não deve ser uma frase meramente repetida, venha o teu reino. Jesus ensinou a gente a orar assim. Mas será que nós paramos para pensar nisso? Será que é desejo mesmo do nosso coração? Senhor, venha o teu reino. Esse mundo aqui é muito injusto. Essa vida aqui, Deus, na sua misericórdia, nos dá muitas bênçãos, alegrias, não é verdade? Mas esse mundo aqui, com o pecado, é um sofrimento, irmãos. Tanto pelo pecado alheio, quanto pelo nosso próprio pecado. A gente deve ansiar, venha o teu reino, porque no reino de Cristo nós mesmos vamos, como diz Paulo, né, estar livres desse corpo de morte. A frase seguinte que nós lemos aqui, ela tem uma conexão direta com esse cetro de justiça, de equidade. E a gente pode dizer, ela explica o que é dito antes. Porque quando fala do reino de Cristo, ele diz, amaste a justiça. Esse é o grande problema. É o grande diferencial, né? Nós falamos, Jesus é Deus, Jesus é perfeito, mas ele não tem a justiça só como uma meta a ser buscada. Ele verdadeiramente ama a justiça. E a palavra amar aqui vem daquela que nós conhecemos bem, ágape, né? Que é aquele amor sacrificial. Isso quer dizer que ele não é só que ele tem estima pela justiça, mas é que ele se deu pela justiça. Notem, Jesus, quando se entregou para morrer lá na cruz, irmãos, por nós, ele não se deu lá só para nos dar salvação. Para nós isso é um ponto importantíssimo. Mas ele se deu lá porque ele ama a justiça. Ele se deu lá para remir um povo, para estabelecer esse povo. O reino de Deus eterno, ele é composto por esses súditos que Jesus comprou lá na cruz. Então o reino de Deus, o reino eterno é um reino de santidade, de justiça, não só porque nós fomos justificados dos nossos pecados, mas porque nós fomos tornados justos diante de Deus e justos para Deus. E nós vamos viver diante dele em perfeita retidão e santidade. Jesus ama a justiça e ele estabeleceu a justiça futura do mundo. Esse mundo aqui vai deixar de existir. Olha, porque não para por aqui. Ele fala, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Ele odeia o pecado, a iniquidade, a falta de lei. Tá? A palavra aqui tem esse significado literal, ausência de lei. A falta da lei, a falta de respeito, a desobediência.
Ele odeia a desobediência. Aliás, Paulo ressalta lá em Filipenses essa virtude de Jesus. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente ao Pai. Jesus odeia a desobediência. Tem gente que pensa que pecado é só matar, roubar, né? Tem gente que diz, eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, então não tenho pecado. O que é a iniquidade? Que é uma forma de a gente se referir ao pecado. É desobediência a Deus. Adão, eles comeram de um fruto. Foi adultério? Foi assassinato? Foi roubo? Bom, alguém pode dizer, foi roubo. Ele pegou uma coisa que não era dele, não pertencia a ele. A grande questão é a iniquidade, porque ele desobedeceu a Deus. Todo tipo, toda forma de desobediência a Deus é iniquidade. Jesus abomina isso. No reino dele, isso não vai ter lugar. E assim, nós devemos abominar a iniquidade desde já. Amém, irmãos? Desobediência a Deus é uma coisa que nós temos que eliminar da nossa vida. Ainda que a gente faça isso imperfeitamente, mas o crente, como um cidadão do reino de Deus, ele já tem que se ver assim, ele tem que viver aqui buscando a mais perfeita obediência a Deus que ele puder. Nós devemos andar como o nosso rei, que ama a justiça e odeia a iniquidade. E nós, então, devemos amar a justiça também e odiar a iniquidade. E ele diz aqui ainda no versículo 9, olha, por isso Deus. Aqui existe uma dúvida, se ele está dizendo, por isso Deus, o teu Deus, se ele está sendo redundante, ou se ele está se dirigindo, por isso Deus, está se referindo a ele, olha, você Deus, o teu Deus te ungiu. É o Deus do Deus. É uma referência ao Pai. Eu entendo que seja essa a conotação. O Pai com relação ao Filho. Tá? Ambos são Deus. Mas, e a palavra aqui é a mesma, tá? No original. Theos. Não tem essa coisa aqui, uma tradução diferente. Não. Está falando. Por isso, Theos, né? O teu, Theos, Theosou, a referência é a mesma. Mas ele está dizendo aqui, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. A gente sabe que os reis eram ungidos quando eles eram consagrados, né? Quando eles eram colocados naquela condição. Ele era consagrado, ou seja, ele era separado para aquela missão, ele era colocado naquele lugar de honra para liderar o povo. Aqui nós vemos uma unção um pouco diferente. Né? Ele está falando de uma unção do rei, uma vez que o assunto é o rei, tanto aqui em Hebreus como no original lá no Salmo 45. Mas ele diz, Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então, o óleo da unção aqui não é um óleo comum, mas ele fala aqui da alegria. Por quê? Deus deu essa condição a Jesus, né? E é de alegria porque ele estabelece um reino de glória eterna para o Pai, de vitória,
de bênção para nós. Uma das mensagens do Evangelho, aquele que crê, alegre-se nisso. Dai glórias. Nosso culto a Deus não deve ser uma coisa de sofrimento. Não é uma missa. Né? A palavra missa tem significado, conotação de sacrifício. Nós cultuamos a Deus. Não tem que ser sacrifício no sentido de uma coisa penosa, dolorosa. Mas, irmãos, é glorioso a gente ter a oportunidade de honrar a Deus, de cantar para Ele, de dar graças, né, pela obra dele, por Jesus, por esse amor. Né? Os hinos falam de tantas características da obra de Deus, mas tudo que nós fazemos, né, na oração, no cântico, na pregação, a gente tem que enxergar isso como formas de nós estarmos glorificando a Deus. Paulo fala para os filipenses, né, regozijai-vos no Senhor. Alegre-se. Já pensou a alegria que vai ser quando Jesus voltar a estabelecer o seu reino? Bom, alegria para uns, tristeza para outros. Mas a unção do Pai a Jesus é de alegria, porque é daquele regozijo eterno, duradouro, permanente, que nós havemos de desfrutar com Ele. É a ordenação divina. Na verdade, isso já foi feito na eternidade passada. Deus já determinou isso. Quando Jesus veio ao mundo a primeira vez, foi ali estabelecido o reino. Se cumpriu a palavra. Olha, é chegado o reino de Deus. Não para todos, mas o reino de Deus foi estabelecido no coração, na vida daqueles que creram. Tinha aqueles que criam e esperavam pelo cumprimento desse dia. E se alegraram quando viram que se cumpriu aquilo que era profetizado. O Messias, o Rei, o Filho veio ao mundo. Aquele filho que é profetizado em Isaías, né? Um filho se nos deu. Então a gente vê a festa dos anjos, né? Quando Jesus veio ao mundo. Mas imagine como vai ser quando ele voltar, para estabelecer definitivamente o seu reino. É alguma coisa que nós devemos pensar e que nós vamos participar disso. Todo crente vai participar desse dia de glória e de alegria. Ele é o rei. Nós lemos lá em Apocalipse 19:16, João vê Jesus, quando volta, ele diz: no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em 1 Timóteo 6:14, Paulo fala o seguinte, olha, vamos dar uma olhadinha lá em 1 Timóteo.
Ele escreveu para Timóteo, que guardes este mandamento, 6,14, tá? Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica claro que ele está falando aqui do momento em que Cristo voltar. A qual, a seu tempo, versículo 15, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. É interessante que Paulo escreve aqui para Timóteo, usando essa expressão, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É a mesma expressão que nós vemos depois João usar no Apocalipse. Jesus é revelado como o Senhor dos senhores, como o Rei dos reis. Voltando àquela questão da comparação com os anjos, né? Não é o caso deles. Eles são colocados como ministros, como servos. E nós estamos falando aqui do Filho, que é aquele Rei dos reis, Rei sobre todos os reis que já existiram, Senhor dos senhores, ele está acima de todos eles. O estabelecimento do reino de Jesus é um marco de vitória, de regozijo que é aguardado para a eternidade, né? Não tem ninguém que possa ser colocado no seu lugar. Diz aqui no versículo 9, Hebreus 1, 9, com óleo de alegria, né? O Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Só que não está comparando Jesus com os anjos, nem com os homens. Ele só toma as palavras do Salmo 45, que está falando de um rei humano, um homem que foi honrado acima dos outros. Na verdade, o que ele está dizendo aqui a respeito de Jesus não é que ele fosse um igual aos anjos, mas que ele é superior justamente a todos os outros. Companheiros aqui não quer dizer iguais, né? Mas nós podemos entender aqui que está falando de um rei que não pode ser substituído. Não há ninguém. Ninguém poderia fazer o que Jesus fez. Já pensou nisso? Ninguém poderia ter morrido por nós, a não ser ele. A providência de Deus é tão maravilhosa, né? Ele proveu alguém e ele mesmo se deu na pessoa do Filho para fazer aquilo que homem nenhum poderia fazer. E é por isso que Jesus teve que vir ao mundo como homem. Tem uma série de heresias, né, confusas aí, que dizem que Jesus, na verdade, não era físico, né, não era um homem de verdade, o que ele só se tornou Deus quando morreu na cruz, ou que ele era Deus e naquele momento deixou de ser Deus para morrer como homem. Tem um monte de heresias. Jesus, o que nós vemos na Escritura, Jesus, ele se tornou 100% homem, ele tomou forma de homem porque ele precisava morrer como sendo alguém representante da raça humana. E ele, sendo Deus, se deu na sua perfeita justiça, amando a justiça, odiando a iniquidade, ele se deu em nosso lugar, ele se deu para a nossa salvação. E isso estabelece esse reino eterno de justiça, de equidade. Só ele poderia fazer isso. Só ele pode reinar. Já pensou se Deus escolhesse alguém, um homem, para reinar? Olha, eu vou estabelecer um reino eterno, mas eu vou pôr Davi para reinar. Bom, Davi foi um homem de carne e osso que pecou como nós. Mas o nosso rei vai ser sempre aquele perfeito. Só ele, Senhor dos senhores e Rei dos reis.
a Ele seja toda a glória. Amém? Pensando nisso, irmãos, nessas coisas, que Rei glorioso que nós temos. Como vai ser maravilhoso quando a gente puder estar nessa terra transformada já, né? Nós estarmos com Ele presente aqui, fisicamente. É maravilhoso a gente ver o que Jesus fez no mundo nos poucos anos que Ele passou aqui e o que Ele tem feito através do seu Espírito que foi derramado, né? E tem sustentado a sua igreja, e tem convencido a nós e muitos outros do pecado, e tem nos ensinado os caminhos do Senhor, tem preservado sua palavra. Tudo isso é maravilhoso, mas ainda com Jesus fisicamente ausente. Mas para nós vai ser de grande alegria aquele dia em que se cumprir, né, o que Jesus disse, de tomar o fruto da vide no seu reino. Isso é uma referência quando ele voltar. Será que nós vamos celebrar a ceia na eternidade? Nós não vamos precisar mais representar Cristo. E nem ouso responder isso, tá? A gente não sabe quase nada da eternidade. Eu só sei de uma coisa. Nós vamos ter Jesus presente, fisicamente. Quando ele estabeleceu a ceia, ele estava presente. Ele disse, ó, esse pão é o meu corpo, que é partido por vós. Figurado. Se ele fizer de novo depois, bom, eu sei que vai ser um prazer tomar a ceia com Jesus. Hã?